And the Oscar goes to... Não faço ideia, nem eu nem ninguém. Simplesmente porque está muito no começo do calendário para se fazer uma previsão certeira, mas blogs e sites especializados já começaram a fazer aquelas previsões preliminares sobre os filmes que devem figurar na lista dos indicados, o que só vai acontecer de fato lá no início de 2026. Mas aí começo a falar no assunto, eu me empolguei e preparei esse primeiro vídeo da temporada, que tem uma espécie de resumão do que a crítica especializada tem apontado sobre os candidatos a candidatos para 2026. O bom é que com isso eu acabei descobrindo o que vai acontecer com o Brasil no Oscar 2026, e se você ficar até o fim, você também vai ficar sabendo. Mas antes de falar sobre os filmes, deixa eu falar sobre o que é o calendário deste ano. Em agosto agora começam a sair as primeiras previsões, essa espécie de aquecimento da temporada. Fica todo mundo chutando ou falando o óbvio, sem afirmações muito fortes, e mesmo assim colocando disclaimer para não se queimar depois. E é exatamente o que eu vou fazer também. O que acontece é que, de importante mesmo nesse mês, foram abertas, as submissões, ou seja, as inscrições dos filmes para a temporada. Começa com curtas, depois documentário, live actions, animações, e as categorias mais importantes têm um prazo ali para outubro, novembro, mais para o final do ano. E aí termina as inscrições em novembro. Aí as votações dos indicados, elas só acontecem lá em janeiro, quando de fato eles preparam a lista final dos indicados. As votações acontecem em fevereiro e a cerimônia de fato é lá para o dia 15 de março de 2026, se não mudar nada no calendário, como aconteceu inclusive esse ano. Portanto, o que eu vou mostrar aqui, e aliás qualquer outro vídeo que vocês vejam nesta época do ano, é aquele primeiro pitaco, aquele primeiro overview do que pode acontecer. Antes de falar dos filmes que têm realmente chances de ganhar Oscar, vamos falar sobre aquela parte mais interessante, que são aqueles grandes fiascos, aqueles filmes que prometiam muito, começaram estreando com muito alvoroço, e aí na hora que abriu a bilheteria, cadê? Ninguém foi ver o filme e acabou sendo um fiasco, não foram nem pela pipoca. O primeiro fiasco foi o tal do Mickey 17, do diretor do Parasita, o Bong Joon-ho, que todo mundo estava de olho para saber o que ele ia fazer depois daquele filme que fez muito sucesso, e aí veio aquela máxima de onde a gente menos espera, é dali mesmo que não sai nada. O filme dele teve um misto de atrasos na produção, tretas nos bastidores, teve um tropeço enorme da Warner para fazer a divulgação, lançaram no cinema junto com o streaming, e aí não tem jeito. O filme, mesmo assim, deve concorrer a alguma categoria, pode até ganhar um prêmio mais técnico, alguma coisa, mas olha, sinceramente acho que foi um fiasco de cabo a rabo. Não deve ter muita chance nas categorias grandes, filme, diretor, ator, nem o ex-vampiro vai conseguir alguma coisa. Outro fiasco legal foi o Esquema Fenício, que tinha elenco, Tom Hanks, Benício Del Toro, tinha um diretor, que é o Wes Anderson, todos muito promissores, mas ficou só na promessa mesmo. Flopou na bilheteria, e eu acho que se você perguntar para as pessoas, ninguém sequer sabe que filme é esse. Ele passou despercebido mesmo. E talvez o fiasco maior desse ano tenha sido Os Materialistas, que eu também já havia anunciado como Amores Materialistas, mas não interessa qual título que você ouviu, ele teve um impacto muito aquém do esperado, e mesmo juntando a eterna sexy Dakota Johnson, o galã do momento Pedro Pascal, o eterno Capitão América Chris Evans, e não teve jeito, mesmo com a direção da badalada Celine Song, o filme não agradou tanto. Eu fiz até um vídeo sobre esse filme e vou acabar fazendo sobre vários que eu vou comentar aqui. É até um filminho simpático para comédia romântica, mas o público não gostou. A bilheteria foi fraca, quem assistiu acha o filme bobinho, com alguma inovação ou tentativa de inovação de roteiro em termos de comédia romântica, mas ele acabou chafurdando nos clichês que tem de monte mesmo no filme. E teve outros fracassos que eu não vou nem perder tempo, tipo Hélio, Tempo de Guerra, Como Treinar o Seu Dragão, Minecraft, Thunderbolts. Acho que o maior fiasco foi realmente o negativamente famoso Branca de Neve. Esse sim foi péssimo, mas os outros eles foram só ruins. Mas tem alguns filmes que já despontaram nesta primeira metade de ano como potenciais títulos para Oscar em 2026. O primeiro filme é o Missão Impossível, o Acerto Final, que ele tinha uma enorme expectativa, porque era o encerramento da saga, mas se achava que ele ia gerar bilhão de bilheteria e etc. E ele ficou no meio do caminho. Teve um até respeitável sucesso para o gênero. Durante umas 2 ou 3 semanas você só via a cara do Tom Cruise para todo lado, mas
mas ficou aquém do que se esperava. O filme deve ter, mesmo assim, indicações nas categorias de design de som, efeitos visuais, talvez nessa categoria nova de dublê, e seria até engraçado ver o Tom Cruise concorrendo numa categoria que em tese não é a categoria dele, né? Mas também ele jamais ganharia, acho que jamais daria um prêmio de fato nessa nova categoria para um cara que não é do ramo. O Tom Cruise vai levar já um prêmio de conjunto da obra, é o que estão prometendo, se nada mudar até a cerimônia, né? E ele não tem muita mais pressão sobre ganhar Oscar de melhor ator ou qualquer coisa do tipo. Ele vai estar na premiação e também vai ter muita categoria técnica que o filme vai estar concorrendo, vai fazer bonito. Aqui no canal eu já fiz vídeo, inclusive, recapitulando toda a saga do Missão Impossível e também o último capítulo desse Missão Impossível, esse filme que tá concorrendo, então dá para assistir os dois. Outro que eu acho que não tem muita dúvida que vai aparecer na lista é o Fórmula 1 com o Brad Pitt. Teve muito bafafá. Bafafá é uma expressão do arco da velha, hein? Mas quando as pessoas começaram a ver o filme no cinema, ficou mais com aquela carinha de propaganda de Fórmula 1 do que filme de ação para valer. Deve ter indicação, sem dúvida, para as categorias de som, trilha sonora, efeitos sonoros e visuais, montagem, é um dos favoritos e deve acabar levando algum desses prêmios. Eu acho mais difícil ganhar direção, roteiro, melhor ator, melhor filme, porque vamos combinar que não é tudo isso. Mas pode conseguir até uma indicação nessas categorias. Eu fiz também um vídeo comentando, fazendo análise completa desse filme, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Agora, o filme que é provavelmente o maior candidato a muitos prêmios, ele foi lançado tão no começo desse calendário que as pessoas já até estão esquecendo do filme, que é Sinners, ou Pecadores, que é do Ryan Coogler. Talvez seja o único título até agora que conseguiu a proeza de ser apreciado pela crítica, pelo público e até vários pares da indústria elogiando muito esse filme. Mesmo sendo uma mistura um pouco difícil, é um suspense psicológico com trilha de blues, aí tem um twist carpado no final para terror com um vampiro meio zumbi. É uma viagem, mas acaba sendo uma viagem divertida. Esse pode aparecer em muitas categorias, até nas principais. Pode aparecer roteiro, os atores, a trilha. Inclusive tem uma nova categoria de direção de elenco que também pode acabar tendo esse filme na lista. Tá bem cotado para melhor filme, inclusive. Pode ser até um primeiro prêmio para diretor negro, para o Ryan Coogler. Então esse deve ser um filme que vai aparecer, embora as pessoas já estejam quase esquecendo. Aliás, tem análise completa também no meu canal, vou deixar o link. E aí também apareceu já qual vai ser o representante mais provável do cinema brasileiro. E essa foi a grande surpresa que eu falei no início do vídeo. O filme que provavelmente vai nos representar, ele na verdade começou depois. Tinha outros candidatos na frente, mas ele atropelou tudo e eu tô falando do Agente Secreto, do Mendonça Filho, com Wagner Moura. O filme foi premiado com 2 categorias importantes em Cannes e aí acabou atropelando outros candidatos e já tá meio que quase que definido que vai ser o candidato nosso no Oscar. Eu particularmente não gostei da forma como o filme está sendo promovido. Estão focando de novo no tema de ditadura militar e eu acho que isso acaba marcando o nosso cinema como sendo meio monotemático. E nosso cinema ultimamente está mesmo monotemático, né? Fazer o quê? Eu sempre acho muito estranho, quer dizer, parece que os roteiristas, cineastas brasileiros, eles não conseguem falar de outra coisa a não ser ditadura, narcotráfico ou favela. E aí eu olho sempre com muita tristeza, até com muita invejinha, para o cinema argentino, que os nossos irmãos conseguem fazer histórias interessantes, com baixo orçamento, uma variedade temática muito maior do que a nossa. E eu acho que a gente podia fazer melhor. A gente tem gente competente, só que a gente parece que não tá afim de falar de outros temas. Ou pelo menos a gente podia divulgar de uma forma diferente, não por tanto peso político, ideológico, às vezes fica parecendo até partidário, mas é o que é, e tá definido com 99% de certeza que vai ser o Agente Secreto, com Wagner Moura, o nosso candidato, que tem até boas chances de novo para fazer melhor filme internacional. Eu fiz também um vídeo com uma análise do filme, link está aqui embaixo. No segundo semestre desse ano, aí sim vem a maior concentração, né, de estreias para o Oscar 2026. Naturalmente, as distribuidoras querem estrear mais perto do período de votação, que é para aproveitar um recall maior das pessoas, daqueles filmes que são lançados mais próximos da cerimônia. Os filmes mais esperados e com maior potencial do que eu tenho ouvido, eu vou apenas citá-los porque eu não cheguei nem a ver os filmes ainda, eles não foram lançados, e aí a gente só tem um trailerzinho, mas eu vou pelo menos citar quais são. É
Sentimental Value, Wicked for Good, que é a parte 2, Frankenstein, The Smashing Machine, que é com The Rock completamente transformado, One Battle After Another, Avatar, parte 3, Marty Supreme, Hamnet e Bugonia. Agora, a maioria desses títulos, você talvez como eu não tenha ouvido falar, ouviu coisas muito preliminares. Então a gente vai ter que aguardar um pouquinho e ver os lançamentos à medida que eles forem aparecendo. Resumindo até o momento, se eu fosse você e quisesse investir tempo assistindo filmes que com certeza vão aparecer no Oscar, eu só veria Sinners, Fórmula 1 e O Agente Secreto. E aí, se você quiser muito, você assiste o Missão Impossível, porque ele também vai estar de alguma forma representado. É claro que você pode e deve assistir outros, mas esses 3 ou 4 provavelmente vão estar lá. E aí, se você assistir, você vai ter aquela sensação de que você pode opinar com alguma importância quem que você acha que é seu favorito. Os vídeos todos que eu já analisei, eles estão com link aqui na descrição. Fica de olho no canal para próximos vídeos comentando o que vai acontecendo aí em relação ao Oscar. Obrigado por ficar até o final. Te vejo em breve e um abraço.